Olá, olá, bem-vindos a mais um podcast aqui da Universidade Unopar, no meio do mundo. Hoje temos a honra de receber essa equipe aqui maravilhosa, essas mulheres que, sinceramente, têm um trabalho belíssimo, que representam a Vitso aqui no Amapá. Para você que não sabe o que é Vitso, é um nome lindo, viu, gente? Olha, W de Woman, I de International, Z de Zionist e O de Organization. Então, é a organização de mulheres internacionais que combatem o antissemitismo. Aqui, a gente tá aqui, olha a camisa que eu ganhei, belíssima, tá aqui. Estamos com a nossa coordenadora Kátia Ribeiro, presente Lani Fonseca. Lani Mouzinho. Lani Mouzinha, é porque ela que é Fonseca, eu errei, misturei tudo, mas aqui como a gente está entre amigos, não é? Então não tem problema, a gente se corrige. Também temos Ilma Fisben, que atua como vice-presidente, mas a presidente está viajando e ela está conduzindo os trabalhos aqui no Amapá. E eu que fui convidada também a fazer parte da Vitso, que muito me honra. E eu trabalho no setor de comunicação, informação, então é claro que como diretora da Unopar, eu tinha que convidar essas mulheres para trazer as informações do que é feito, qual é a missão, quais são os valores, o que norteia o trabalho da Vitso. E aqui nós temos aqui o Mouzinho, o esposo da Lani, judeu religioso, que faz todas as suas brahás, que segue a Torá e que é maravilhoso. A universidade precisa ser um campo de educação, de informação e, sobretudo, de respeito às diversidades. Então, aqui não estamos para falar de religião, né, nem das religiões, estamos aqui para entender o que é o judaísmo, a Vitso, como é que ela funciona e que se abram os trabalhos daqui, das informações. Kátia Ribeiro, você tem alguma curiosidade? Eu tenho muitas, várias, né? Aham. Só aqui nos bastidores aqui eu já me encantei pelo trabalho da Wiso. Mas assim, vamos falar um pouquinho do Amapá. Aqui no Amapá, quais as principais ações da Wiso? É isso? Vitso. Vitso? Vitso. Quais as principais ações que estão sendo realizadas? A pergunta é direcionada para alguém? Não. Eu posso responder. Obrigada. Nós temos como missão promover educação, né, assistência social, proteção à infância e por aí vai. A gente tem muitas. É um trabalho bem atuante, bem atual, né? Sim. E histórico, tá? Porque a Vitso no mundo, né, já tem bastante tempo, mas no Brasil vai completar 100 anos. Estamos no centenário da Vitso. Então, foi solicitado às Vitsos locais, estaduais, que apresentem um arcabouço de toda a coletânea de ações. Então, essa sua pergunta foi muito pertinente. E quando a gente se debruçou nos documentos, nas pastas, na história, recortes de jornais, onde a presidente da Vitso, como era o nome da nossa presidente? Raquel Zaguri. Raquel Zaguri. Você que é do Amapá sabe que esse nome Zaguri, ele é muito importante para a nossa cidade, né? Então, o judaísmo ele também se mistura nessa história. E aí, Kátia, isso que nós estamos fazendo, essas mulheres já tinham visão há 20 anos atrás. Porque a Vitso no Amapá tem 20 anos. Elas já frequentavam escolas, levando informações sobre o Holocausto. Reuniram no Teatro das Bacabeiras, que antigamente o Teatro das Bacabeiras, você que tem hoje Netflix, streaming, vai no cinema, Macapá não tinha isso. A gente ia no Teatro das Bacabeiras, assistia os filmes e lá elas colocaram filmes falando sobre o Holocausto, com testemunhos maravilhosos de alunos que ficaram impressionados com a capacidade humana de fazer a maldade. Porque o Holocausto nada mais foi do que pura
maldade. Foi um dos maiores genocídios. Então, como ser humano, meu objetivo, qual é o meu propósito? É que nunca mais essa maldade ocorra a ninguém, a nenhum grupo étnico, a nenhuma sociedade. Ninguém é melhor ou maior do que o outro, certo? Então, as ações que a Vitsu promove, primeiro, eu vou deixar a Lani falar sobre isso aí, né, Lani? Que a gente tem aí, a Ilma falou o que é a Vitsu, e agora a Lani vai falar sobre a missão da Vitsu. Missão e valores. Missão: promover o bem-estar social, a educação, a dignidade humana, o fortalecimento das comunidades por meio da ação voluntária e da solidariedade. Muito bem. E a visão? A visão: construir uma sociedade mais justa, mais justa, mais inclusiva, comprometida com formação das futuras gerações, para que jamais, nunca mais seja repetida as atrocidades que aconteceu durante o Holocausto, que até hoje o nosso povo sofre ainda por não poder viver a sua cultura livremente, né? Livremente, por não poder andar como deseja, com suas kippot, com suas vestes apropriadas, porque somos perseguidos até hoje. Então, como a Kelly bem falou, para que nossos filhos possam ter a educação que não tivemos no passado. Hoje respeitamos e ensinamos nossos filhos a respeitar ainda mais. Porque é muito triste você viver numa sociedade sem você poder expressar os seus sentimentos. É verdade. O que você vive. E o Holocausto, viu, gente? Só para deixar bem claro e deixar numa linguagem bem atual, essa atrocidade não foi cometida apenas com os judeus. Ela foi cometida com os homossexuais, com os negros, com os ciganos, não é? Então, quem era diferente, quem não era da raça ariana, que eles se julgavam os melhores, era inferior e, portanto, teria que ser um estorvo. Você vai morrer, mas não antes de me deixar a sua riqueza, o seu legado e a sua contribuição. Então, além de um roubo, né, que foi cometido, foi um genocídio. E não é um genocídio como a gente fala hoje, né? É um genocídio, a gente usa palavras que a gente nem sabe sequer né, a profundidade dela. Mas o Holocausto foi isso. E já que estamos falando em Holocausto, mozinho, qual a importância dessa memória, de falarmos desse assunto? Trazer esse assunto para dentro da universidade, com os jovens que serão os futuros profissionais, não só do Amapá, mas do mundo, né? Bom, a importância, quando nós falamos de importância em qualquer assunto, em qualquer situação, né, sempre tem os pontos que são diretamente focados. Por exemplo, falando da importância no caso da Vitsu, no caso do judaísmo, ligado ao povo de Israel, né? Então, o que acontece? Quando nós falamos de valores humanos, que são os tópicos, né, é impossível não lembrar do Holocausto, como a Kelly falou. Tá? Nós sabemos que no ano de 1933 até 1945, milhões de judeus e outras minorias também, que a Kelly bem falou, bem lembrou, né? 6 milhões. 6 milhões só de judeus. Né? Só de judeus, né? Eles foram perseguidos e assassinados. E como a Kelly bem lembrou, falou-se dos negros, dos ciganos, das pessoas que não tinham, eram deficientes físicas, né? Então, o que acontece? Quando nós focamos nessa situação, com tudo que aconteceu, a gente começa a colocar na cabeça, em preservar essa memória. Por quê para preservar essa memória? Para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros, né? Aprender a olhar o passado, ele reflete o futuro. Não tem como você falar de futuro, não tem que falar como tempo presente, se não houver. E quando nós lembramos isso, né, a questão do Holocausto, a gente começa a aprender a entender, a usar dignidade humana. Dignidade, né? Porque o Holocausto tira, né, a dignidade da pessoa, tirou a dignidade da pessoa, né?
E com isso a gente vai combater hoje essa ferramenta importante que a Vitsu tem, essa importância de combater esses preconceitos, né? É reafirmar. E hoje eu estava falando com a Ilma, né, que a gente estava montando esse dossiê que vamos encaminhar para a Vitsu Nacional. A gente estava falando que, pô, mas se eu quero matar alguém, eu vou lá e mato, né? Mas todo ditador, todo, né, ser autoritário, ele não quer só matar, ele quer torturar a pessoa. Então, a primeira coisa que ele quer extrair da pessoa é a fé, né? Raspa o cabelo, bota aquela roupinha daquele pijama listrado, não é? Para você perder a sua identidade. Tatuou com números os braços dos judeus à força, onde se eu boto um número em você, você não tem mais nome, você passa a ser um número apenas. Então, te tira a tua identidade, tira a tua dignidade, e o que é que eles querem fazer? Quebrar você por dentro, porque quando você não tem fé, você não tem esperança, você não acredita no amanhã, você não tem resiliência, você não tem a chama viva da superação. Então, independente de qual fé você pratique, a Vitsu acredita que se você segue as leis de Deus, você vai fazer o bem, você vai cuidar das pessoas, você não vai praticar maldades. E isso é muito importante. Eu sou, assim, uma grande apreciadora da Vitsu. Mulheres, olha, eu gostei muito do empoderamento feminino, mas não para... aqui o empoderamento feminino é diferente. Não é assim, meu corpo, minhas regras, até porque as leis judaicas são de recato. Então, não tem autoexposição judaica. Então, isso é muito importante. E no judaísmo, a mulher é super, hiper, mega power importante na família. Né? Olha que visão, a visão de hoje, que a mulher é empoderada, o judaísmo já empodera a mulher há milhares de anos, porque a mulher é que é a luz da casa. E só um adendo, Kelly, até essa questão da mulher ser justamente a luz da casa, ela ser o pescoço, aquela que move a cabeça do homem, na verdade, a mulher também foi tido que, no caso, dentro do judaísmo, ser a questão da mulher algo assim que não valoriza a mulher, muito pelo contrário. O foco da Torá e a principal foco é justamente a Vitsu, ela cumpre isso. As mulheres. Foram elas que tomaram essa posição há mais de 100 anos. Olha só como a mulher é importante. Então, nós não somos, como abre aspas, religião, que não é, muito pelo contrário. A mulher é que manda em tudo. Eu sou marido, eu estou aqui dizendo que a minha mulher é ela que coordena todas essas coisas. Muito bem, sabedoria, sabedoria. E também tem muitas mulheres que são heroínas, né, na comunidade judaica. É Ruth, é Esther. Tem mais alguma aí que você possa contribuir? Débora, né? Olha aí. Tem muito. Bom, gente, Ilma Fisben, me fala, como foi para você revisitar a história da Vitsu? Hoje, quando a gente estava lendo, aí você fez um relato muito importante. Você disse assim: nossa, está passando um filme na minha cabeça. Eu tenho as imagens, você, seu esposo, dos eventos que aconteciam aqui da Vitsu. Como é que você se sente sendo a responsável por documentar a história da Vitsu aqui no Amapá? Ai, que responsabilidade, hein, Kelly? Assim, né, o meu marido é judeu, né, eu convivo com ele há 40 anos, e é a rainha do lar? vou conhecendo as histórias, né, a sogra vem passando, né, foi passando, né, que hoje ela não está mais, mas eu conheci a dona Raquel Zaguri, aqui em Macapá, e ela era que recebia todo mundo na casa dela, fazia shabates, né? E a gente frequentava. E foi isso. Hoje ela não mora mais aqui, mas ela foi a primeira presidente da Vitsu. E eu sei disso, e tenho uma grande amizade. Foi lá que eu fui resgatar tudo. Ah, que legal. Você Entendeu? foi beber diretamente na fonte, Na né? fonte. E que bom que nós vamos ter a oportunidade de homenageá-la em vida, porque a dona Raquel Zaguri está com quantos anos? 95 anos. Ai, pensa numa coisa que eu tenho inveja, né? Da Lúcida. longevidade. Lúcida me ligou hoje para perguntar como estão os trabalhos. Olha, em breve, esse
dossiê, esse memorial vai estar virando um livro sobre a história das mulheres judias no Amapá ou da Witzel, né? Porque para participar da Witzel, você não precisa ser judia, tá? Você não precisa pertencer à religião judaica. Você pode ser uma simpatia, voluntaria, vem aqui na Unopá, diga que você, olha, eu quero fazer parte da Witzel, porque você, quando eu vi os momentos, você convive, você não estranha. Por exemplo, olha, a gente está vendo aqui um objeto na cabeça do Mouzinho, né? E também na cabeça de sua esposa. Fala um pouquinho sobre isso aí, porque eu acho que você deve estar curioso para saber. Tá, eu tô pensando que a câmera é aqui. Não, Não, é lá, tu olha para lá, tu olha para O que lá. acontece, né? Esses ornamentos são a identidade do judeu, né? São cumprimentos que nós fazemos da melhor forma possível. Por exemplo, a kippah. A kippah, na verdade, ela é da minha esposa, é o kisuiroshi. Ou seja, aqui é a identidade judaica. Tá entendendo? Identidade judaica. Qualquer pessoa, geralmente, quando... Então, nós chamamos de tinuyut, né? Que é justamente a modéstia, né? Então, simplesmente detalhes que isso aqui também é acima de tudo. É como você falar de Witzel. A Witzel, não é preciso ser religioso para ser a Witzel, entendeu? Então, assim também somos nós. Isso aqui é nossa identidade. Identidade judaica. Só para que se entenda um pouquinho, tá bom? Pode Pode falar. perguntar. Witzel, né? Witzel. Witzel. Eu vou chegar lá nesse nível. Não é Witzel, né? Witzel. Witzel. Eu vou chegar lá nesse nível. Não é preciso ser judeu, basta ser simpatizante. Olha que ensinamento que está sendo ofertado nesse momento. Por quê? Porque não há um preconceito, não há um julgamento, né? Então, vocês estão aí de coração aberto, recebendo voluntários que sejam simpatizantes. Então, não tem uma regra delimitada. Muito pelo contrário. A ideia é justamente levar esclarecimento sobre o judaísmo, né? Associando isso com a ação. Então, o quanto é bom conhecer, o quanto é bom fazer parte, o quanto é bom ser útil, né? E, nossa, eu fico assim, encantada ouvindo. Por quê? Porque a gente, em algum momento, todo mundo já ouviu alguma coisa que não tem nada a ver. Um outro esclarecimento que o senhor também nos trouxe foi a respeito da mulher, né? Aquela coisa velada de que a mulher é submissa, não tem direito de voz e de fala. Isso daí. E não é isso. Não é isso que o senhor está nos mostrando, está nos mostrando. Então, olha só, né? Conhecer a história de um povo, mas conhecer a história pelo lado correto da história. É perfeito, perfeito. Não é? E a Witzel, Kátia, a gente tem o Estado de Israel, que é o coração do judaísmo, né? Assim, Deus e Israel. E todo mundo sabe o quanto esse país é odiado por vários outros, né? Existem na história de Israel guerras em 5 frentes. Ele sendo atacado norte, sul, leste, oeste, vários povos atacando Israel de uma só vez. Nós tivemos esse ato terrorismo que, né, foi terrível, com 200 mísseis. O amapaense nunca vai ser capaz de mensurar. sentir isso. Né? Já imaginou? Na casa das pessoas tem um bunker, o apartamento tem um quarto cofre para proteger as crianças, entendeu? E a Witzel, como eles às vezes atacam escolas, a Witzel arrecada dinheiro, faz ações, brechós, ações sociais, para mandar para Israel para fazer creches escolares. Perfeito. Com construção de bunkers. Seguras. Entendeu? Para que elas fiquem salvas. E aí uma viu isso em Israel. Nossa. Então eu imagino que ela está Mas- presente em vários países. todos Todos os países. todos os países. É uma instituição internacional. Então, gente, olha, eu espero que vocês tenham degustado a delícia que é você ampliar seus conhecimentos, saber sobre o que é diferente. Hoje em dia, com a globalização, nós temos que aprender tudo, né? Por exemplo, a Copa do Mundo foi lá no Catar, não é?
Você não podia beijar na boca de ninguém. Você não podia estar com bebida alcoólica. E você não fez um drama, não. Se você tá indo para lá, você tem que respeitar as regras. É assim que funciona, Minha né? casa, minhas regras. Exatamente. Então, se em Israel eu tenho que usar o que passa, eu sou judeu, usa. Né? Você quer ser Davidson, venha trabalhar com a gente, mas você não pode. Tira esse negócio do cabelo. Por que você está escondendo? Não, você tem que respeitar as escolhas. Eu passei de equipar na rua, eu uso boina. Por quê? Porque eu não posso sair com o meu tzitzit à mostra. Por quê? Porque eu posso, de repente, passar por uma Ser situação vítima de alguma constrangedora. agressão. Né? E olha que absurdo. As pessoas odeiam os judeus, e na sua maioria. Olha o discurso, porque vocês mataram Jesus. Quem matou quem? Ninguém nem estava lá. E o mandamento é não matarás. Como é que eu vou Um dos cumprir aquele maiores mandamento? mandamentos é a preservação da vida. E outra, Jesus era um judeu. Então ele bebeu na fonte do judaísmo. Foi uma pessoa maravilhosa, com certeza, deixou vários ensinamentos. É um ser de luz, porque caso contrário não estaríamos falando neles até hoje. Mas vamos respeitar, né? Eu costumo dizer que eu ainda estou reprovada. Eu estou no primeiro livro, no Antigo Testamento. E respeito você que é de quaisquer religião que você escolher. E também a gente não tem esse negócio de estar... vem pra minha. Não tem essa proselitismo de estar convocando. Não. A gente acredita que se você tem a sua fé, respeita as leis da sua fé. O que não dá para ser tipo assim, criança, né? Aí eu vou pegar um pouquinho dessa que é bom, um pouquinho dessa que é bom, um pouquinho dessa que é bom, um pouquinho dessa. E nenhuma punição, Muita né? comida diferente provoca intoxicação, né? É verdade. Então, esse aí a minha deixa. Pode, Lene? Só para tipo assim, se ficou dúvida sobre o que é a vídeo, para você, mulher que vai ver, você vai pensar o que é vídeo. Você vai olhar para dentro de você, vai se ver como esposa, como mãe, como filha, né? Como esposa, como amiga, e você vai entender que você quer que todos... Profissional também, né? Todos que estão ao seu redor fiquem bem. Não passe por privações, tenham o que comer, tenham o que vestir, tenham o que morar, tenha respeito pelos outros da sua casa. Então, as mulheres que fundaram a vida anos atrás, de abençoada memória, elas pensaram no bem-estar do seu povo. Por quê? Porque o judaísmo, cada um toma conta do seu irmão, é responsável pelo seu irmão. O judaísmo é assim. Eu tenho que tomar conta da Ilma, tenho que tomar conta da Kelly, do meu marido, você que está do meu lado, e eles vão tomar conta de mim. Então, as mulheres, antigamente, pensaram nisso e formaram a Vitsu. Por quê? Para ajudar. Olha o que a Vitsu tem feito dentro de Israel nesses tempos de guerra e fora. É algo impressionante. A internet está aí para esclarecer muita coisa. Pesquise sobre o que é Vitsu e você vai entender muita coisa. A Vitson tem um telefone, ela tem um local em Macapá. Como que inicia esse contato com os voluntários? Ou com as pessoas que têm curiosidade de conhecer mais, saber mais sobre ela? Infelizmente, acontece o que o mozinho disse, né? Por exemplo, ele não anda livremente com o kippá. Sim. Então ele bota uma boina para camuflar. A mesma coisa, a gente não sai divulgando telefones, nada, para que a gente não tenha nenhuma hostilidade, né? Sim. Porque hoje tem muitos nomes, né, diferentes, mas, por exemplo, fake news, o nome disso era mentira, né? Mentira. A mentira sempre permeou a história. O ódio sempre permeou. Aí a gente chama de antissemitismo, mas pessoas que odeiam o outro, e por quê? Por nada. É a essência dela, é a natureza delas. Por ser judeu ou de outra categoria. Por que eu não gosto de seguir? Aí nós preservamos. Então, se você é interessado, você pode procurar a universidade que a gente lhe dá os encaminhamentos. Nós vamos sentir, né, a natureza da sua procura, se ela é genuína, se você realmente
é uma pessoa do bem. E aí a gente vai ver o seu perfil, assim, né? Tem que atender esse critério aí de ser uma pessoa agregadora, né? Exatamente. Aí pode procurar aqui a Unopar que a gente atende e dá os encaminhamentos, né? Mais prudente, eu acho que é isso, né? Kelly, eu posso um adendozinho rapidinho? Sim. É assim, estamos falando de antissemitismo, não estamos falando de preconceito, né? Então a questão do povo judeu é o seguinte: o Estado de Israel é do tamanho do Estado de Sergipe, mas é o povo que dos mais ganhou o Oscar. O Oscar não é Prêmios Nobres. Certo? Se você usa o WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer rede social, para propagar mentira, que é o termo que a Kelly falou, você está indo usando aquilo que foi criado por judeu. Se você toma ampicilina, quem criou foram os judeus. Nós somos conhecidos como povo do livro. Então tem muitas coisas, falando do país de um tamanho do Estado de Sergipe, que mais contribuiu para a história da humanidade. Nós somos conhecidos como povo do livro. Tudo que você imagina nas partes de científicas, nas partes pedagógicas, na psiquiatria, nós somos o povo que mais contribuímos para a nação. Então, pense bem em você usar essas coisas e lembre-se que você não pode ir contra um povo que criou todas essas coisas. Belíssimo, belíssimas considerações finais. Ilma, se despeça do nosso podcast. Sim, eu quero dizer, continuar dizendo, né, que a vida está de portas abertas para as pessoas que se sentirem interessadas e que é uma organização para judeus e não judeus. Muito Estamos bem. à espera. Instagram, Vídeo Amapá. Isso. Olha Tem no aí. Instagram, Vídeo Amapá. Vídeo Amapá, isso. Muito bem. Então eu quero terminar aqui com uma fala legal. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Eu espero que Deus tenha tocado seu coração, porque se você pega a Bíblia todos os dias, saiba que este é o maior presente dos judeus para a humanidade. Não é? E ó, eterno Deus, agradecemos pela oportunidade de servir ao próximo com amor e muita solidariedade. Que a memória do passado nos inspire a construir um futuro de paz, respeito e justiça. Eu gostaria de pedir ao Eterno que abençoe o trabalho da Vitsu, que abençoe todas as voluntárias, não só do Amapá, mas do Brasil e do mundo. As voluntárias, as famílias e as comunidades, e que nunca, mas nunca nos faltem fé, esperança e coragem para fazer o bem. Shalom a todos e vamos ficando por aqui.